Ainda sobre Lula, Centrão e cabelos brancos, as pessoas precisam se dar conta que o tema que está colocado no Congresso Nacional não é Marina Silva. O tema não é Guajajara. Quem trabalha com a personificação de políticas relevantes não trabalha com a densidade que determinadas causas exigem. São panfletários, normalmente. São pessoas que os ventos do cotidiano levam para qualquer lugar. O que está em jogo no governo Lula e nesse tema do Centrão, tentando modificar as medidas provisórias que estruturaram a esplanada dos ministérios, especialmente no que diz respeito à política ambiental brasileira e à política relativa aos povos originários, é assim que tem que ser tratada, é o bastião que diferencia um governo responsável, contemporâneo e com políticas progressistas. Então, toda a discussão, toda a defesa que deve ser feita deve estar centrada a partir da defesa da política ambiental, a partir da defesa da política relativamente aos povos originários, e não ao João, ao Pedro, ao Paulo, à Maria, à Joana, como determinadas esquerdas de boutique se apresentam na disputa que as redes sociais garantem. Porque a rede social, ela admite qualquer porcaria. Agora, quando se tem que estruturar um movimento de resistência à política que estão tentando implodir no Congresso Nacional, nós temos que dizer que política é essa. É a política de defesa da Amazônia, é a política de defesa de uma matriz energética limpa, sustentável, é a política de demarcação de terras indígenas, é a política de dignificação dos povos originários. Essa é a disputa política. Agora, se quem está no ministério é João Pedro, Paulo Antônio, Maria, Joana, Emengarda, isto é um detalhe. Isto é um detalhe. Por mais relevante que seja o ator político deste momento. Porque a política pública, ela precisa ser maior do que as pessoas que as envergam, por uma questão muito simples. A política pública, ela deve permanecer, ela deve se transformar numa política de Estado. Essa é a disputa que está posta na mesa. O Centrão não está fazendo o movimento que está porque é a Marina ou porque é a Guajajara. Não. É porque a bandeira ambiental, a bandeira de respeito aos povos originários, é uma bandeira que desconstitui a política da extrema-direita que se estabeleceu no Brasil. Eu não tenho que sustentar uma política antirracismo por conta do ministro que está lá. O ministro dos Direitos Humanos, por exemplo, é um negro, mas não é porque ele está lá e porque ele tem o nome que tem, e a formação que tem, e as qualidades todas que tem, que eu vou defender uma política antirracista a partir do nome dele. Não. Eu defendo a política pelos méritos, pela intensidade que ela tem e pela capacidade que ela pode gerar na sociedade. Uma mudança de consciência, de relacionamento civilizatório. É assim que tem que ser, na questão ambiental, na questão dos povos originários, nas questões dos direitos fundamentais. Mas aí, quando se vê uma esquerdalha, que é a esquerdalha de redes sociais, eles são levados pela armadilha que a direita sabe botar no caminho deles. A personificação da política, não. As políticas públicas, especialmente essas a que me referi, são muito maiores, devem ser muito maiores do que as pessoas que as sustentam. É isso, essa é a disputa do Lula. Vamos ver qual é a habilidade que ele vai ter de sustentar isso. E ele vai precisar, claro, chamando aqueles agentes políticos que ele escolheu para levar essas políticas adiante e definindo quais são as estratégias que devem ser construídas pelo governo para que estas políticas públicas, que são políticas de Estado, consigam sobreviver ao ataque que a direita, que o Centrão, que está dentro do governo, está perpetrando.
É importante esse tipo de reflexão. E é importante que um monte de beiço apareça quando eu falo esse tipo de coisa. E aparece. Fica todo mundo cheio de beicinho. Aqui não se está numa disputa por uma questão feminista. Não. Os temas de meio ambiente, povos originários, direitos fundamentais, são muito maiores, devem ser muito maiores que as questões identitárias. É importante pensar sobre isso. Beicinhos, façam. Mas faz um beicinho entre uma reflexão e outra. Talvez a causa venha a agradecer ali na frente.